Bom dia, hoje vamos falar sobre o nosso terceiro poder, o poder das crenças. Como é que pode ser definido o poder das crenças, pessoal? É o sistema, a definição, né? É o sistema de valores, ideias e convicções que guiam nossas ações e moldam nossa visão de mundo, né? Então são as ideologias, né? Nossos valores, tudo que está na nossa cabeça que a gente reflete no mundo físico, né? Quem possui, né? Primordialmente os indivíduos, né? A crença ela influencia muito as nossas ações, né? Então é primordialmente o próprio indivíduo que possui. Tá? Claro que a gente pode ter crenças coletivas, mas ninguém tem as mesmas crenças, os mesmos valores, né? Cada um pensa um pouco diferente, né? A gente tem nossa individualidade aí, né? Como impacta nossas vidas? Ela tem um grande impacto na nossa vida, né? Influencia escolhas, comportamentos e interações sociais. As crenças ela podem melhorar muito a sua vida ou piorar, né? Então assim, você tem aquela crença que é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que um rico passar para o reino dos céus, né? Tem essa crença. Então, se você tem essa crença, provavelmente você vai ter muito problema em enricar, né? Você vai ver a riqueza, o lucro, as benesses do dinheiro como uma coisa ruim, né? Então aí você vai sempre tratar o dinheiro, você não vai ter uma relação boa com o dinheiro, né? Então assim, é um dos exemplos assim, né? Pelas crenças podemos ser facilmente manipulados. Pessoal, o ser humano ele é muito manipulado, é muito fácil. Todos nós somos manipulados. Todos nós acreditamos em um bando de bobagem que não deveríamos estar acreditando. Então assim, a partir de agora mesmo, então eu já vou falar, é muito importante que a gente tenha um pensamento crítico, que a gente critique nossos valores, critique nossas crenças, critique nossa ética, critique nossa moral. Como se faz essa crítica? Fazendo a seguinte pergunta: essa crítica me prejudica? Prejudica alguém? Eu estou manifestando ódio para alguém? Então, por exemplo, não, o problema do mundo são os ricos. Então, provavelmente é uma crença ruim. Você tá querendo prejudicar os ricos, você vai querer imposto para os ricos, né? Não, o problema do mundo são os pobres. Então, você vai estar ali querendo prejudicar os pobres, você vai estar fazendo algum jeito para eliminar a pobreza de alguma forma. Talvez não a melhor forma possível, né? Talvez não a forma mais ética, mas você, como aquilo ali é um problema para você, você vai estar fazendo de tudo para poder eliminar, né? Ou não, o problema do mundo são, sei lá, os muçulmanos. Isso também é muito ruim, né? Os muçulmanos têm essa cultura, são um povo muito interessante, são um povo muito digno. Então, assim, é interessante a gente entender, é muito difícil a gente julgar o que a gente não compreende, né? Então a gente às vezes culpa coisas, pessoas e crenças que não tem culpa nenhuma. Então assim, pense mesmo se o que está na sua cabeça está prejudicando alguém ou está prejudicando você. Se estiver prejudicando qualquer pessoa, seja um grupo de pessoas ou você, provavelmente é uma crença ruim, né? Então sempre tenha esse pensamento crítico em relação aos seus valores e crenças e ética e moral também. Bom, pessoal, deixe o seu like aí e vamos aprimorando o seu autocrescimento. Os benefícios e como utilizar, né? Para os países. Bom, para os países, assim, é um benefício para eles, né? Para os governantes, digamos assim, poder controlar a população, né? Então, assim, fazer você acreditar que você só pode utilizar o real como moeda, né? Não te dá outra possibilidade, e as pessoas acabam nem se importando em comprar outras moedas, como o dólar, essas coisas, porque o foco da vida delas não é aquilo, né? Então, assim, isso pode prejudicar as pessoas, né? Então, os países utilizam muito as crenças, a ideologia, a propaganda, muita propaganda, falando que o governo fez uma coisa boa, que fez uma coisa ruim, sei lá, influenciando tanto para coisa ruim como para coisa boa. Então, assim, tem que ter um pensamento crítico em relação a tudo, né? Então, assim, realmente é ver se os incentivos estão corretos, né? Principalmente os incentivos, né? Que é o que delimita realmente a ação humana, são os incentivos, né? Então, ter sempre o pensamento crítico para estar analisando cada situação, né? Então, para os países tem essa benesse do controle populacional, né? Mas o foco nesse poder aqui, vamos focar mais nos nossos indivíduos, né? Na gente como ser. É muito interessante a questão de cultivar a tolerância. Através das crenças, você pode cultivar a tolerância, cultivar o respeito, a compreensão mútua, a empatia, né? Então, assim, antes de julgar qualquer coisa que você não entenda, qualquer cultura que você não entenda, se bote no lugar da pessoa, tente vivenciar aquilo, né? Tente compreender melhor as dificuldades daquela pessoa, tente entender o que está acontecendo com aquela cultura, com aquele objeto, com aquela coisa, né? Digamos assim, com aquela
pessoa que seja. Muitas pessoas às vezes culpam a vítima em vez de culpar o criminoso, né? Então assim, porque uma mulher não estava vestida da maneira correta, o cara foi lá e fez uma ação criminosa em relação a ela, mas assim, ela que não se cuidou, né? A culpa é dela. Claro que não, a culpa é sempre do criminoso, né? Então assim, não tem essa de culpar a vítima. Já a nossa sociedade brasileira culpa muito a vítima, né? A vítima pode fazer tudo errado, mas não foi ela que cometeu o crime. Então sempre o culpado, sempre quem deve ser punido é o criminoso e não a vítima. Então cultivar a tolerância, o respeito e a compreensão mútua é muito importante para que a gente tenha uma vivência plena, né? Uma vivência completa, poder realmente se botar na pele do outro, poder entender a vida do outro, né? Isso tudo por quê? Para buscar a nossa evolução como indivíduo e a nossa evolução coletiva também, né? Se a gente tem muito essa dicotomia entre o indivíduo e o coletivo, ou você é muito individual, ou você é coletivista, né? Mas assim, uma coisa não está muito separada da outra. Agora, o que a gente tem que sempre perceber é que no coletivo, a menor célula do coletivo é um indivíduo. Então, se a gente tem indivíduos fortes, capazes, inteligentes, bem educados, a gente vai ter empáticos, principalmente empáticos, que cultivam a tolerância. A gente vai ter um coletivo com essas mesmas características, que cultivam a tolerância, que cultivam o respeito, que promovem a empatia, né? Aquela questão dos incentivos, mais uma vez, quanto mais as pessoas incentivarem essa questão da empatia e da tolerância, mais o coletivo vai se impregnar dessas boas qualidades, né? E quais são os malefícios do poder das crenças, né? E como se proteger, né? Então assim, eu já citei algumas coisas aqui, né? Como por exemplo, crenças limitantes. Então a pessoa acredita que o problema está em uma determinada empresa, no setor privado, no setor público, né? Então ela joga o problema para fora, quando ela poderia estar muito mais ali trabalhando uma solução para a vida dela, né? Procurando resultados para a vida dela, e sim trabalhando de uma forma que ela pudesse transformar a vida dela, mudar a vida dela, e não ficar culpando outros grupos ou indivíduos, né? Então, isso, por exemplo, é um exemplo de crença limitante, você culpar outros grupos e indivíduos, ou você querer prejudicar outros grupos e indivíduos porque você acredita que aqueles grupo ou indivíduo, eles que são o maior mal da sociedade, né? Então, assim, mais uma vez, tem muito pensamento crítico aqui para se proteger de tudo isso. É pensamento crítico, é contestar suas ideologias, é contestar sua ética, contestar sua moral, ver se realmente o que você entende como moral, ética e valores, ver se realmente são valores de verdade, né? E, mais uma vez, toda vez que esses valores ou éticas e qualquer outra crenças, né, prejudicarem alguém ou a você mesmo, provavelmente essa crença deve ser mudada, ela é uma crença errada, é uma crença limitante. Bom, o ser humano ele sofre manipulação constante, pessoal. A gente sofre manipulação de todos os lados, né? A gente, numa conversa, a gente está vendendo alguma coisa, né? A gente está vendendo uma ideia, a gente está vendendo uma ideologia, né? Então, assim, política e ideologia está em tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, sempre mais uma vez, pensamento crítico, análise crítica, né? Realmente fazer de tudo para você contestar as suas crenças, né? Para você aprimorar. Não diria nem só contestar, aprimorar também suas crenças, né? Então assim, também a gente tem a questão das ideologias que prejudicam, né? Então sempre questione questões ideológicas, né? A melhor pergunta que pode ser feita é: a quem essa ideologia prejudica? Se você consegue responder, significa que é uma ideologia maléfica. Então, mais uma vez, vou reforçar mais uma vez. Se alguma crença, ideologia, valor prejudica alguém, provavelmente está errado, né? Então repense isso, tá ok? Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, viu? Deixe o seu like e espere aí pelo nosso próximo vídeo sobre o próximo vídeo da série, né? O quarto vídeo da série, tá ok? Muito obrigado, até mais.